Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21. Na semana passada nós tivemos aqui o pastor Rafael Barbosa. Ele trouxe uma palavra que abençoou muito os nossos corações. Ele falou sobre uma medida perfeita, uma medida alcançável, melhor dizendo. Falou sobre como Deus, Ele tem um lugar para que todos nós alcancemos do favor dEle. Cresçamos espiritualmente, experimentamos do favor dEle, experimentamos do agir, do liberar do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que de fato nós encontramos verdades a respeito do que Deus pensa. E a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus sempre são mais altos. Os caminhos de Deus também sempre são mais altos. A palavra do Senhor diz que o Senhor é aquele que efetua o querer e o realizar em nós. E a palavra do Senhor diz também que Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que opera em nós. Então há uma medida que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. O texto de Romanos capítulo 12, versículo 3 também nos ensina que Ele nos repartiu uma medida de fé. E todos nós nessa medida de fé podemos crescer nela, podemos realmente nos esticarmos pela graça do Senhor, para alcançarmos tudo aquilo que em Cristo Jesus já nos foi liberado. A palavra do Senhor também nos diz que nós temos todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós podemos, através da fé, acessar esse lugar do favor de Deus, amém? Então ele falou sobre essa medida aceitável. E eu creio, queridos, que uma das razões de que nós muitas vezes não conseguimos entrar nesse lugar do liberar ou alcançar da parte de Deus aquilo que Ele já determinou, aquilo que Ele já proferiu, aquilo que Ele já declarou em Sua palavra, está relacionado muito com o modo como nós nos posicionamos, o modo como nós enxergamos a palavra e aquilo que Deus deseja fazer. E nessa manhã eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, que vai nos servir talvez de alerta, para que nós entendamos, para que nós busquemos crescer cada vez mais no Senhor e alcançar a medida. E a palavra do Senhor diz que é uma medida medida da estatura do varão perfeito, que é o nosso Cristo. O Senhor quer nos levar para esse lugar, para aquilo que a palavra do Senhor chama sobre teleios, o homem perfeito, como Cristo perfeito é. O Senhor tem essa medida para mim e para ti, amém? Amém? Diga, profetiza para o teu irmão: você vai crescer, porque Deus providenciou tudo para você crescer, amém? Glória a Deus. Então o Evangelho de Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18 diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vamos orar? Pai, que nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Pedimos, ó Pai, sabedoria do alto, pedimos unção, pedimos, ó Deus, entendimento no Espírito acerca da Tua palavra. E oramos, ó Deus, para que o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor, revele nos nossos corações princípios, verdades que realmente mudarão, quem sabe, ó Deus, os nossos pensamentos, mudarão o nosso posicionamento, a fim de vivermos tudo que o Senhor tem para liberar a cada uma das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, o tema da minha mensagem nessa manhã é os perigos da superficialidade no relacionamento com Deus. Os perigos da superficialidade no relacionamento com Deus. É um tema um pouquinho, mexe um pouco com os nossos corações, mexe um pouco com as nossas perspectivas. É o perigo da superficialidade. Quando você assiste algum programa da TV, tipo Discovery Channel, Animal Planet, você vai ver, por exemplo, um urso a caçar os seus salmões, num determinado rio. E como ele acessa esse salmão? Basicamente, os salmões estão a subir por um rio, a fim de lançar os seus ovos, as suas ovas, muito acima num lugar, para que aquele lugar ele possa então, ao depositar as ovas ali, os seus filhotes, se nós pudéssemos dizer assim, possam ser reproduzidos. Enquanto eles estão a subir pelo rio, alguns desses rios eles são mesmo rasos.
muito rasos. Não há profundidade. E por isso, todo urso consegue apenas com o bater das suas mãos arrancar aquele salmão do rio. Por quê? Porque ele consegue alcançar, muitas vezes esse salmão, porque ele está num nível de raso, numa superfície muito raso. Então, aquele urso ele tem rapidamente um acesso a aquele salmão ou aquele peixe, ele consegue arrebatar aquele peixe. Eu quero usar essa figura para mostrar para você que Satanás é como um urso que está a caçar. Ele consegue alcançar os filhos de Deus que não entenderam que precisam se aprofundar em Deus. E que filhos que talvez por não entender essa dinâmica andam na superficialidade da vida cristã. E são arrebatados pelas patas de Satanás muitas vezes, nas suas emoções, na sua fé, a ponto de gerar incredulidade, a ponto de gerar dúvida, a ponto de não andar em fidelidade para com Deus, a ponto de não permitir se esconder na profundidade de Deus, para que Satanás não o encontre. Isso me faz lembrar do salmista, quando ele diz assim, eu sou como a corça que anseia pelas águas. Por que ele anseia pelas águas? A corça anseia pelas águas. Todos nós sabemos que uma corça, ele tem um predador natural. E esse predador é o leopardo, é o guepardo, são animais que buscam arrebatar, buscam alcançar aquele alimento, se nós pudéssemos dizer assim. Porque o salmista está a dizer a respeito de como a corça que anseia pelas águas, ele também tem esse anseio pelo Senhor. Porque uma corça, para buscar se livrar do seu predador natural, ela procura águas para poder mergulhar na água, a fim de que o odor que ela exala seja dissipado, a ponto de o seu perseguidor natural não alcançar. Então você vai perceber que também nesses programas, no âmbito do natural, a corça sai a correr, para fugir do seu predador, ela está em busca de esconderijo. E o anseio dela é encontrar um lugar onde ela possa se esconder, de maneira que o seu predador não alcance. E o salmista está dizendo assim como a corça. Busca lugares para se jogar nas águas, para se afundar nas águas, a fim de que o odor que ela exala seja dissipado para não ser encontrado. O salmista está dizendo assim, eu quero me lançar em ti, Senhor. Eu quero me jogar em ti, para eu não ser encontrado pelo meu inimigo, para eu não ser alcançado. Isso nos aponta a respeito de uma vida em Cristo, que nos leva para um lugar de aprender e nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. E há um perigo quando nós não nos comportamos ou não despertamos a respeito dessa realidade. Ou seja, eu quero tomar esse exemplo de Jesus para falar quais são os perigos da superficialidade no relacionamento com Deus. Bem, volte ao texto comigo. A primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui ele diz assim, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Jesus teve fome. Teve fome. Eu quero trazer isso para um conceito espiritual. A palavra do Senhor fala que nós temos que ser aqueles que têm fome e sede de justiça. Amém? Amém? Então Jesus teve fome. Eu quero tratar isso com você sobre fome espiritual. Jesus tem uma fome nele mesmo a respeito de mim e de você. E por que isso? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que o Senhor criou na sua criação árvores, por exemplo, frutíferas. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 11, ele diz que ele criou árvores frutíferas, e a palavra do Senhor diz que cada árvore vai produzir segundo a sua espécie, ou seja, Deus colocou nas árvores o potencial de frutificar. Por quê? Porque toda árvore frutífera tem um propósito: saciedade, suprir, matar a fome ou dar alimento. Uma árvore frutífera só tem esse propósito. Não consigo perceber qual é o propósito de uma árvore frutífera senão alimentar, pessoas, suprir a necessidade de pessoas, ou suprir até mesmo as nossas necessidades. Muitas vezes nas Escrituras nós somos comparados a uma árvore,
Muitas vezes nas Escrituras, a palavra nos aponta como uma espécie de árvore, que vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo, e o Senhor nos vê como árvores para frutificar. No Salmo 1, versículo 3, por exemplo, nós lemos assim, que o justo que anda segundo a vontade do Senhor, ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas. Que correntes de águas são essas? Um justo plantado junto às correntes de água, ele está nos dizendo alguém que está plantado num lugar, numa terra boa, que tem água para que ela possa desenvolver e crescer. E o texto está a nos mostrar que ela está plantada ali, firmada ali, porque ela tem raízes. E essas raízes, elas descem ao mais profundo para que a estrutura daquela árvore se mantenha de pé. Mas ela não está ali firmada só pelas raízes, ou ela não está ali só querendo ficar parada naquele lugar, ou plantada naquele lugar. Ela está naquele lugar e ela vai procurar meios de subsistir, meios de poder se desenvolver. E a palavra do Senhor está dizendo que nós, como justos, devemos estar plantados no reino de Deus, permitindo que o mover do Espírito de Deus, que são as correntes de água, opere em nós, transforme-nos para a glória de Deus, a fim de que cresçamos, uma vez que temos raízes no reino, o mover de Deus operando em nós, e a palavra do Senhor vai dizer que há em nós rios que fluem, rios de água viva, que fluem no nosso interior, que é o Espírito de Deus. Então nós que somos justos, justificados pelo sangue de Jesus, plantados no reino de Deus, permitindo que o Espírito Santo trate a nossa vida, nós vamos frutificar. E o texto diz assim, no devido tempo dá o seu fruto. Dá o seu fruto. Nós vamos frutificar, porque estamos plantados. Ou seja, em Cristo, amados, nós somos gerados para dar frutos. Assim como uma árvore naturalmente tem o potencial de frutificar, eu e você, todos nós, também temos esse potencial de frutificar pelo Espírito de Deus. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Você tem esse potencial. Olha o que a palavra diz no Evangelho de Mateus 7,16. Pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Ou seja, quando nós frutificamos segundo o mover de Espírito em nós, nós seremos identificados, nós seremos conhecidos. As pessoas conhecerão-nos por causa daquilo que nós revelamos. Uma outra coisa interessante a respeito de árvores frutíferas, a palavra do Senhor diz em João 15:2, que quem frutifica é podado para poder frutificar mais, amém? Você entende esse contexto da poda? Toda árvore frutífera, ela precisa ser podada para sempre frutificar mais. E o viticultor tem esse papel. Todo viticultor tem esse papel de podar, mas não só isso. João 15,16, ele diz que nós devemos dar frutos que permaneçam e glorificam o nome do Pai. Ele diz assim, vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, no meu nome, Ele vos conceda. Ou seja, frutificar libera também um lugar para que nós roguemos ao Pai pela ação dEle nas nossas vidas. Então é muito importante nós percebermos isso. Quando não entendemos essa dinâmica do reino, queridos, o que pode acontecer conosco, cada um de nós? Nós vamos ter problemas. Porque nós podemos entrar num lugar de superficialidade, num lugar de relacionamento com Deus superficial. E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele pouco se importa se você está atento ou não. Ele quer arrebatar você, ele quer remover você do lugar de filho, ele quer tirar você do lugar à mesa, ele quer arrancar você de um lugar de frutificar, de crescer, se desenvolver, né? E com base nisso, eu quero trazer 3 verdades que eu enxergo nesse texto, que eu acabei de ler convosco. Primeira verdade é a frustração do vazio. O que é essa frustração do vazio? Voltando ao texto, Mateus 21:19, o texto diz assim, nada encontrou. A frustração do vazio. Jesus, quando chega perto daquela figueira, olha para ela e não tem figo. E Jesus se frustra. Por que Jesus se frustra, amados? Nós devemos lembrar do que está escrito em Isaías 53:11.
E o que está escrito? Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A profecia messiânica, que a obra de Jesus seria tão poderosa, que por meio da obra que ele realizou indo à cruz do Calvário, ele veria o fruto do trabalho dele. Aonde que ele vai ver o fruto do trabalho dele? Em mim e em ti. A frustração do vazio de Jesus é chegar naquela árvore que tinha o potencial para frutificar e não encontrar fruto. Irmãos, nós precisamos voltar às bases do Evangelho que nos transforma, as bases do Evangelho que nos faz olhar para as nossas vidas e percebermos que nós fomos salvos e resgatados no Senhor para revelar o reino de Deus no nosso estilo de vida. Isso é muito importante, é fundamental nos dias atuais. Ou seja, em dias de trevas, os justos devem florescer mais e mais. Amém? Queridos, nós estamos a viver dias de trevas. É só você ligar um pouquinho a TV, ou correr os seus olhos pelo Instagram, Facebook. É só você parar um pouquinho, você vai perceber que nós estamos em dias de trevas. E como tal, é nos dias de trevas que nós, os filhos da luz, aqueles que carregam o sal, aqueles que carregam a luz, aqueles que carregam o potencial para frutificar, essa é a hora dos filhos de Deus se revelarem, essa é a hora dos filhos de Deus se manifestarem, amém? Ou seja, é nos dias de trevas que os justos devem florescer. Por quê? Porque há em qualquer justo um potencial nele mesmo de florescer? Não, mas nós vamos florescer por causa do Espírito de Deus em nós, por causa da palavra de Deus em nós, porque nós temos uma fé no Senhor, e mesmo que os dias sejam trevas, eu não permitirei que as trevas me dominem, mas eu revelarei o que eu carrego, eu frutificarei nos dias de trevas, porque a palavra do Senhor espera que nós, os justos, floresçamos. Amém? Jesus teve uma frustração do vazio, e queridos, eu creio que nesses dias, o Senhor está a procurar frutos nos seus filhos. Ele está a procurar frutos nas suas árvores de justiça. Ele está a procurar frutos de mudança em mim, Ele está a procurar frutos de mudança em ti, Ele está a nos observar. A palavra do Senhor nos diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, e o texto diz assim: para se mostrar forte, cujo coração daqueles são inteiramente para com Ele. Às vezes nós não vemos o favor ou o mover de Deus se estabelecendo em nossas vidas, porque nós não nos atentamos a respeito de frutificar. Nós usamos desculpas, nós usamos dores, nós usamos amarguras, nós usamos de falta de perdão, nós usamos de muitas desculpas para não frutificar. E então isso nos paralisa. Eu creio que alguns de vocês conhecem uma frase célebre de Martin Luther King, um pastor que na sua época se levantou para um movimento muito forte nos Estados Unidos. Ele tem uma frase muito tremenda, e eu gosto dessa frase particularmente. Ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. O que me preocupa é o mundo aí fora gritando de maneira estonteante a respeito de perversões, destruição da família, enfim, uma série de coisas, e nós nos calamos quando estamos diante de pessoas que estão a proclamar o inferno na terra, e nós não as paramos com a verdade do Evangelho do qual carregamos. Nós nos aquietamos, nos intimidamos, nós simplesmente aceitamos que as pessoas vomitem aí fora no mundo inverdades, mentiras, cultura mundana, e nós não nos posicionamos, no seu jeito de falar, no seu jeito de dizer, e quase nós nos sentimos livres para nos associar, às vezes, com algumas práticas que parecem inofensivas, que pode ir deteriorando as nossas raízes, corroendo as nossas raízes espirituais.
de tal modo que nos tornamos paralisados. Nós precisamos nos preocupar com isso. A frustração do vazio, e às vezes nós mesmos procuramos em nós a mudança necessária no nosso estilo de vida e não encontramos tais mudanças porque talvez as nossas raízes, elas não se aprofundaram e nós infelizmente estamos num lugar de superficialidade. Deus está a nos chamar para um lugar de profundidade nesses dias. E amados, deixa eu lhe dizer, eu não sei se você tem a mesma convicção que eu, mas eu entendo que esses são os dias de aprofundar mais e mais no Senhor. Aprofundar na devoção para com Deus, aprofundar na oração para com Deus, aprofundar na santificação para com Deus, aprofundar no estudo, na leitura da palavra, a voltar a viver. Eu nunca achei, e falo hoje como pastor, eu já ouvi outros pastores dizer, eu nunca achei que os pastores nos púlpitos precisariam voltar a falar em aprofundar no devocional. Os crentes não têm devocional, os crentes não oram, os crentes não meditam na palavra, os crentes não praticam o básico muitas vezes da vida cristã, que é que vai sustentar, que é o que vai firmar valores, que é o que vai transformar no interior, permitir que a palavra como um espelho da verdade reflita sobre nós, e nós vamos olhar para dentro e dizer assim: Senhor, muda-me. Frutos vão nos transformando. E não é só apenas a frustração do vazio que Jesus se deparou naquela árvore. O que Jesus também se deparou foi com o perigo da futilidade. Onde isso se encontra? Mateus 21:19. O texto diz, ele não encontrou nada, senão, o texto diz, folhas. Uma das coisas que o Senhor Jesus mais combateu nos seus dias, enquanto peregrinou na terra e pregou o evangelho, foi contra os fariseus, o farisaísmo. O Senhor apontava o dedo a eles e dizia: vós sois sepulcros caiados. Sepulcros caiados. O que o Senhor estava a dizer para aquela geração de doutrinadores, ensinadores, mestres da lei, era que, olha, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por fora o caixão até está bem ilustrado, por fora até parece que vocês estão bem bonitinhos, mas por dentro há toda sorte de concupiscências e desvios, impunham sobre o povo peso religioso, mas não eram praticantes da justiça, segundo a palavra do Senhor. O Senhor apontava o dedo para aquela geração e os criticava porque eles impunham cargas pesadas religiosas sobre as pessoas, mas efetivamente eles não queriam viver aquilo que eles colocavam. Ou seja, o perigo da futilidade. Queridos, nós somos parte de uma geração que às vezes nos comportamos de maneira fútil com relação ao evangelho. Estamos a procurar bem-estar, posse, coisa, e nos esquecemos que a verdadeira virtude se encontra dentro de nós, que é o Espírito do vivo Deus. Amém? Você está comigo aqui? Não estou dizendo para você não pentear o seu cabelo como o meu, que levei quase 30 minutos para deixar assim. E de vez em quando vou lá no Mateus, né, manter o estilo. Não estou dizendo para as irmãs não parar de pintar os seus cabelos, nem tampouco passar, né, o seu rímel e qualquer outra coisa na face para agradar o seu esposo. Não estou a falar sobre isso. O que eu estou a falar é da pureza do nosso coração. É da limpeza do nosso coração. É de uma transformação de dentro para fora. Jesus está a procurar isso, queridos, em nós. Olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, perder a capacidade de temperar, como lhe restaurar o sabor? Ele diz: para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Quantos cristãos estão a negligenciar valores e princípios da palavra, e o ímpio está a pisar sobre ele? Porque ele quer fazer parte muitas vezes do grupo, não ser excluído, e os ímpios não entendem limites, porque perdeu o poder de salgar, perdeu o poder
dar tempero. Sabe, Deus pôs um potencial de frutificação em nós. E se nós não entendermos isso, entrará uma paralisia nos nossos corações. E nós não podemos perder isso, amados. O Senhor quer que frutifiquemos. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Pastor, essa palavra tá meio estranha, não estou gostando dela hoje não. Mas vai dar tudo certo no final. Porque, amados, Jesus foi aperfeiçoado pela dor. Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Ainda nesses dias, esses são dias de carregar a nossa cruz. Amém? A sua cruz não é seu esposo. A sua cruz não é a sua esposa. A sua cruz não é os seus filhos. Não são os seus filhos. A sua cruz é você mesmo, fazendo morrer a carne, fazendo morrer os impulsos da carne, tomando sobre nós a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é loucura para aqueles que não têm fé e não acreditam no Evangelho, mas para os crentes é a salvação, é a restauração, é a libertação, é a redenção, é a esperança no autor e consumador da nossa fé. Amém? Sabe, queridos, quando eu olho para o aspecto da futilidade, eu percebo que a mulher de Ló representou isso. O Senhor lhe havia apontado um destino melhor, porque a terra onde ela estava era uma terra que estava a ser julgada. O Senhor lhe havia apontado um destino melhor para aquela casa, para aquela família. E em Gênesis capítulo 19, 26, nós vemos, o Senhor lhes dá a seguinte orientação: saiam daí, eu vou levá-los para um outro lugar, a uma nova estação, a um novo lugar de graça, de favor que quero liberar sobre a casa de vocês. E a palavra do Senhor diz que inicialmente ela sai em direção àquilo que Deus tinha. Mas a alma dela estava preso àquilo que aparentemente, ela achava ser o melhor. E a palavra do Senhor diz que ela olha para trás. E a palavra do Senhor diz que ela se torna uma estátua de sal. E eu olho para as Escrituras, eu não acho que essa afirmação ela está aqui de maneira involuntária, porque escreveu dessa maneira. Eu olho para as Escrituras e eu percebo que o que o Senhor está a nos revelar através da mulher de Ló havia um potencial nela para salgar, havia um potencial nela para trazer tempero, havia um potencial nela para restaurar, porque o sal é terapêutico, o sal é anti-inflamatório, naturalmente falando. Havia um potencial nela de ser uma bênção, mas porque ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal, ou seja, paralisou. E quantas vezes o escritor aos Hebreus, ou quantas vezes nos comportamos de acordo com o escritor aos Hebreus fala em Hebreus capítulo 10, se não me engano, versículo de número 38. Ele diz assim: nós não somos dos que retrocedem para a perdição. E ele diz: o justo viverá pela fé. Eu creio que aquela mulher, ao olhar para trás, ela retrocedeu na sua fé. E por retroceder, perdeu-se. Porque não conseguiu ter uma capacidade de olhar adiante, perceber que o Senhor tinha uma estação de graça e de favor para a vida dela. Irmãos, deixa eu dizer, essa é uma estação de graça e de favor dele sobre a sua vida. Amém? Você está comigo aqui? Essa é uma estação de graça e de favor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? E não só isso, quando eu olho para o que o Senhor nos ensinou, um terceiro princípio que eu vejo aqui, além da frustração do vazio, como nós falamos, além do perigo da futilidade, é a maldição da inutilidade. A maldição da inutilidade. Onde nós lemos isso? Também no texto, Mateus 21, 19, ele diz: nunca mais nasça fruta de ti. Perceba, chega um momento que o próprio Senhor, por perceber que
não pode nos usar, Ele retira de nós a capacidade de frutificar. Ele retira de nós o potencial de frutificação. Não foi o homem que tirou, não foi nenhum dos discípulos, foi o próprio mestre que colocou o potencial de frutificar. Quando nós não estamos num lugar de utilidade, quando nós não permitimos que o Senhor nos use, quando nós não permitimos que o Senhor trabalhe, quando nós não permitimos florescer e frutificar, Ele mesmo remove o potencial que havia em nós. E é o Senhor que o faz. Não é a igreja, não é o pastor, é o Senhor. Porque Ele realmente espera que a obra dEle tenha efeitos nas nossas vidas. Por exemplo, áreas das nossas vidas que achamos que Satanás está a nos impedir de viver o melhor. Mas, na verdade, quem está a nos resistir não é Satanás, é o próprio Deus. Às vezes a gente quer culpar Satanás, porque algumas coisas não estão a ir bem. Mas não é Satanás. Às vezes é o próprio Deus nos resistindo. E Deus pode fazê-lo, porque Ele é Deus. Agora nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso ser. Amém? Lucas capítulo 13, versículos 6 a 8 diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha e vindo procurar frutos nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Olha que tremendo essa conversa. O Senhor também se depara com uma árvore frutífera, a parábola que o Senhor está a nos mostrar, porque Ele, o Senhor, é o dono do reino, Ele é o dono, da sua igreja, Ele é o dono da sua plantação. Ele está trazendo uma parábola a respeito de como Ele lida com as árvores frutíferas ou não. Então a palavra do Senhor diz que há um viticultor nessa conversa, e para mim o viticultor é a pessoa do Espírito Santo aqui. E a conversa está aqui, não está a produzir fruto, está a ocupar um lugar, por isso vamos arrancá-la desse lugar que está a ocupar, porque não está a ajudar, está a atrapalhar. Por isso, amados, que o julgamento começa pela casa de Deus, e a palavra diz isso. O julgamento começa pela casa de Deus. Homens e mulheres que estão na casa do Senhor e que não estão a produzir frutos de mudança de vida, Deus os arranca dali, para que eles não infectem, não estraguem a plantação dele. E é o Senhor que trata com essas pessoas. Mas eu louvo a Deus que havia o viticultor ali junto, e o viticultor é uma esperança para cada um de nós. Ele diz assim: olha, não arranque, deixa eu trabalhar. Ele diz assim: deixa eu cavar em torno. Deixa eu cavar em torno e colocar ali o que é necessário para essa árvore se desenvolver. Deixa eu nutrir essa árvore. Agora, irmãos, o viticultor quer fazer esse trabalho em nós. O viticultor quer aprofundar em mim e em ti. O viticultor, o Espírito Santo, quer ir mais fundo na nossa vida, quer ir mais fundo na nossa história, quer ir mais fundo nas nossas dores, nos nossos traumas, para nos curar, nos sarar, a fim de que nós frutifiquemos. Essa é a esperança mais tremenda das Escrituras e uma promessa poderosa da parte do Senhor. Agora nós precisamos olhar para esse viticultor, que é a figura do Espírito Santo, que trabalha em nós, que vai vivificar princípios e valores das nossas raízes, vai trazer vida, vai vivificar a palavra do Senhor. A pergunta que a gente tem que fazer para que nós não entremos num lugar de superficialidade na vida cristã é: como está o nosso relacionamento com Deus? Nessa manhã, como está o seu relacionamento com Deus? Relacionamento é conversa. Relacionamento é estar junto. Relacionamento é buscar estar próximo. Relacionamento é desenvolver diálogo. Relacionamento é conhecer-se mutuamente. Como está o seu relacionamento com Deus? Você se sente, por exemplo, amado e perdoado pelo Senhor?
Algum sentimento que está roubando a sua comunhão com Ele? Ou seja, você também pode estar frustrado com alguma coisa ou culpa a Deus por algo que te aconteceu. Como está o seu relacionamento com Deus? É aí que o Espírito Santo quer entrar e trabalhar. É que o Espírito Santo quer mexer com você. Quais são as suas crenças, os seus valores? Quais crenças estão a conduzir o seu coração, a sua vida, que talvez sejam crenças que não são tão bíblicas assim e que precisam ser removidas? Quais são alguns valores que talvez você tenha recebido e que tem te levado a pensar num contexto do relativismo, que é o que opera nos dias atuais? A gente brincava quando nós éramos pastores adolescentes que existiam 2 tipos de demônio. Um deles era, não era bem assim. Não é bem assim, isso é um demônio. O demônio não é bem assim. Que os adolescentes têm uma, não é bem assim, né? E o segundo demônio é, não dá nada. É o não é bem assim e o não dá nada. E nós somos parte de uma geração que às vezes não usamos esse tipo de linguagem, mas muitas vezes pensamos desse modo. Muitas vezes nós permitimos que essa mentalidade assuma o controle das nossas vidas. Isso chama-se relativismo, é a mentalidade da atualidade. Agora, há uma recompensa para quem frutifica, amém? Querido, há uma recompensa para que você permita que o Espírito Santo de Deus transforme o seu estilo de vida. Há uma recompensa para que você seja cada vez mais crente. Há uma recompensa para que você se santifique mais. Há uma recompensa para que você ande cada vez mais na presença do Senhor. Apocalipse capítulo 22, 12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bem, vamos perceber algo aqui. Há uma recompensa, que Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu olho para esse texto e eu percebo a literalidade dele. Quem andou segundo os valores e princípios da palavra do Senhor, há uma recompensa para eles. Agora, digo eu, não o Senhor. Digo eu e não o Senhor. Aqueles que conheceram a palavra do Senhor, experimentaram as bem-aventuranças da palavra do Senhor, a graça, o dom celestial de Deus, e não se permitem ser trabalhados, e continuam a viver dissolutamente, sem se preocupar em produzir frutos de arrependimento. Eu também acredito que quando chegar lá, vai buscar o seu galardão, e o Senhor vai falar: o que você fez na terra não produziu peso de glória, como você achava que teria sido produzido. Até porque o Senhor nos ensina pelas Escrituras. Ele diz assim que muitos chegarão diante dele e falarão: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos obra A, B e C. E o Senhor vai olhar para alguns deles e vai dizer assim: apartam-te de mim, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. A semelhança de Atos capítulo 19, aqueles filhos do sacerdote Seva que vão expulsar um demônio, e a palavra do Senhor diz que eles expulsavam demônios segundo o nome de Jesus, a quem Paulo prega, e literalmente eles falavam assim. Uma pessoa possessa de demônio, eles falavam assim: eu vos esconjuro em nome de Jesus, segundo Paulo prega. O demônio vira para ele e diz assim: olha, Jesus eu conheço, porque o nome de Jesus é conhecido nos céus e no inferno. A Bíblia diz isso. E todo mundo treme. Ele diz: Paulo eu também conheço. Ou seja, Paulo também era conhecido no céu e no inferno. Mas aí o espírito maligno diz assim: mas vós, quem sois? Não havia identificação com a obra de Cristo. É sobre esses que Jesus, quando chegar no final da vida, vai perguntar: vós quem sois? Ou seja, Jesus vai dizer assim: eu não pude ser Senhor das vossas vidas, eu não pude transformar a vossa história, eu não pude fazer nada por vós. Usaram o meu nome para promoção pessoal. Sabe, queridos, o perigo da superficialidade no relacionamento com Deus pode roubar todo o potencial. Sabe, somente a profundidade em Deus
E uma vida na presença de Deus vai liberar o agir dele em nós e através de nós. Querido, deixa eu ser honesto com você, eu falo isso não só na qualidade de pastor, mas como filho de Deus. Porque nem sempre eu fui pastor, eu não nasci um pastorzinho. Eu precisei me converter também como cada um de vocês. Converter ao Senhor Jesus, permitir que Ele trabalhasse a minha vida, permitir crescer na presença do Senhor. E talvez eu estou num lugar de maior responsabilidade, e de fato estou, porque a palavra do Senhor é que muito dado, muito é cobrado. Mas deixa eu dizer, eu não consigo entender crentes que vivem somente para si. Eu não consigo perceber cristãos que têm um mestre que entregou a vida dele por inteiro, e eles só estão a desfrutar das bênçãos dos céus, e não sabem repartir de Cristo para a vida dos outros, não pregam o Evangelho, não testemunham sobre Jesus, não se arriscam em colocar no terreno do desconhecido e se expor diante das pessoas. Eu não consigo perceber cristãos que têm medo de falar de Jesus, que têm medo de revelar a sua identidade no Senhor. Eu não consigo perceber isso. Porque as trevas, eles simplesmente se revelam. Nós somos de Satanás, nós acreditamos que a família deve ser assim, nós acreditamos que os jovens podem fazer o que quiser das suas vidas, que até mesmo os casais podem fazer o que quiser das suas vidas, que os homens adulterem, que as mulheres adulterem, que os jovens não andem em santidade. As trevas estão a dizer isso livremente, abertamente, e nós estamos como? Calados, porque talvez muitas vezes temos vergonha de revelar quem nós somos, e não deveria ser assim, porque nós carregamos a verdade, nós carregamos o que pode libertar, nós carregamos o que pode abrir os olhos das pessoas, nós carregamos o Cristo, o Espírito do vivo Deus, nós temos a mensagem da salvação, somos nós, eu e você. Isso precisa nos colocar num lugar de realmente permitir que o Espírito de Deus nos conduza. Deixar que Ele nos conduza. Sim, quem sabe fazermos as orações, não só de pedir as benesses de Deus, mas as orações de dizer: dai-me intrepidez para pregar o Evangelho. Dai-me intrepidez para testemunhar de Cristo. Dai-me intrepidez para revelar quem Tu és. Você está comigo? Tem uma mensagem que abençoa muito meu coração. Quem sabe um dia desses eu prego por aqui. O texto do apóstolo Paulo em Coríntios, a igreja de Corinto, diz assim: se enlouquecemos, é por amor a Cristo. Se conservamos o juízo, é por amor a vós. Essa mensagem tem um título que chama assim: loucos ajuizados. Isso nos faz entender, se eu sou considerado louco, é porque eu amo Jesus. Por que louco, irmão? Porque você anda na contramão do mundo. As pessoas vão te achar maluco. Pega um adolescente, um jovem, olha os adolescentes, vão ser batizados, olha que coisa linda. Vão se batizar hoje aqui. Você pega um adolescente que quer viver a vida com Jesus, quer entrar a vida para Jesus, o jovem quer entregar a vida para Jesus, quer andar com Jesus, quer se batizar nas águas, quer dizer: eu vou viver para Jesus. O que o mundo vai olhar para esse adolescente e vai falar: você está maluco, você está doido, tem muita coisa para viver no mundo. Não tem não, tem muita coisa para viver no céu, é com o nosso Senhor. Isso sim, a presença, a alegria da presença do Senhor, a glória de estar na casa de Deus, de ser dirigido pelo Senhor. Isso é a coisa mais poderosa e maravilhosa que nós, os adolescentes, os jovens, os casais podem experimentar. A presença de um vivo Deus, que mora em seres tão pequenos, tão falhos, mas Ele escolheu morar em nós. Ele escolheu. Isso é incrível, isso é poderoso. E para encerrar, amados, quero chamar a equipe aqui do louvor, por favor. Nós vamos passar daqui a pouquinho para o momento do batismo. Paulo chama isso de altar, para que nós não estejamos na superficialidade. Paulo chama isso de altar. Romanos capítulo 12, no versículo
de número 2, ele nos ensina um princípio. Melhor, no versículo 1 ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, ele diz, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, o que vai nos livrar dos perigos da superficialidade é altar. É altar. Altar é um lugar de entrega. Altar é um lugar onde nós nos deixamos nas mãos do nosso Mestre. Altar é um lugar onde nós permitimos que o fogo do Espírito Santo toque as áreas de impurezas nas nossas vidas e transforma os nossos corações para nós experimentarmos aquilo que Ele tem para cada um de nós. É abandonar abandonar ideias, abandonar o pecado, abandonar a impureza, abandonar aquilo que nos rouba do nosso Senhor, ou daquilo que nos impede de experimentar cada vez mais do Senhor. Isso chama-se altar. E nessa manhã, o convite que eu quero fazer ao seu coração é altar. Altar. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus.